A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 292º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro de Mateus, capítulo 16, o livro de Marcos, capítulo 8, dos versículos 11 a 38, e o capítulo 9, versículo 1. E encerramos em Lucas, capítulo 9, dos versículos 18 a 27. A inspiração do dia. Narrativa 3. Oposição ao reino de Deus. No livro de Mateus, capítulo 16, destaca o versículo 6. Acautelai-vos do fermento. Aqui fermento, um símbolo do mal e da corrupção, refere-se aos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Cristo chama de fermento a doutrina deles, porque até mesmo uma pequena quantidade pode penetrar num grande grupo de pessoas e influenciá-las a crer em coisas erradas. No versículo 18 destaco: as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno representam Satanás e a totalidade do mal no mundo, lutando para destruir a Igreja de Jesus Cristo. Primeiro, este texto não quer dizer que nenhum crente como pessoa em nenhuma igreja local, confederação de igrejas ou denominação jamais chegará a cair na imoralidade, nos erros de doutrina ou na apostasia. O próprio Jesus predisse que muitos decairão da fé, e ele adverte as igrejas que estão abandonando a fé neotestamentária a voltar-se do pecado ou sofrer a pena de remoção do seu reino. A promessa do versículo 18 não se aplica àqueles que negam a fé, nem às igrejas mornas. Segundo, o que Cristo quer dizer é que, a despeito de Satanás fazer o pior que pode, a despeito da apostasia que ocorre entre os crentes, das igrejas que ficam mornas ou dos falsos mestres que se infiltram no reino de Deus, a igreja não será destruída. Deus, pela sua graça, sabedoria e poder soberano, sempre terá um remanescente de crentes e de igrejas que, no decurso de toda a história da redenção, permanecerá fiel ao Evangelho original de Cristo e dos apóstolos, e que experimentará a comunhão com Ele, o senhorio de Cristo e o poder do Espírito Santo. Como povo genuíno de Deus, esses crentes demonstrarão o poder do Espírito Santo contra Satanás, o pecado, a doença, o mundo e as forças demoníacas. É essa igreja que Satanás, com todas as suas hostes, não poderá destruir nem resistir. Ainda no versículo 18, Pedro, a pedra e a igreja. O significado desta passagem é que Cristo edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão feita por Pedro e os demais discípulos. Isto é, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus emprega um trocadilho. Ele chama seu discípulo de Pedro, que significa uma pedra pequena. A seguir, ele diz sobre esta pedra. No grego, Petra, que significa uma grande rocha maciça ou rochedo. Edificarei a minha igreja, isto é, sobre a confissão feita por Pedro. Primeiro, é Jesus Cristo, que é a pedra, isto é, o único e grande alicerce da igreja. Pedro declara que Jesus é pedra viva, eleita e preciosa, a pedra que os edificadores reprovam. Pedro e os demais discípulos são pedra viva, como parte da estrutura da casa espiritual, a igreja que Deus está edificando. Segundo, em lugar nenhum as Escrituras declaram que Pedro seria a autoridade suprema e infalível sobre todos os demais discípulos. Nem está dito também na Bíblia que Pedro teria sucessores infalíveis, representantes de Cristo e a cabeça da igreja. Tais ideias são injunções do homem e não a verdade das Escrituras. No versículo 19 destaco a chave do reino. As chaves
representa a autoridade que Deus delegou a Pedro e à igreja. Estas chaves são usadas para, primeiro, repreender o pecado e levar a efeito a disciplina eclesiástica. Segundo, orar de modo eficaz em prol da causa de Deus na terra. Terceiro, dominar as forças demoníacas e libertar os cativos. Quarto, anunciar a culpa do pecado, o padrão divino da justiça e o juízo vindouro. E quinto, proclamar a salvação e o perdão dos pecados para todos quantos se arrependem e creem em Cristo. E por fim o versículo 28, vir no seu reino. Vir o Filho do Homem no seu reino provavelmente se refere ao evento do Pentecoste, quando Cristo batizou seus seguidores com o Espírito Santo e com grande poder. No livro de Marcos, capítulo 8, dos versículos 11 a 38, destaca o versículo 15, fermento. No Novo Testamento, fermento geralmente simboliza o mal ou corrupção. Uma quantidade mínima de fermento afetará a massa inteira. Primeiro, o fermento dos fariseus são as suas tradições religiosas pelas quais descartam os mandamentos e a justiça de Deus. Segundo, o fermento de Herodes é idêntico ao dos saduceus. É o espírito de secularismo e de mundanismo. Os seguidores de Cristo devem sempre guardar-se contra os ensinamentos dos que pregam ideias humanas, tradições sem base bíblica ou um evangelho secular e humanista. Aceitar o fermento de Herodes levaria a igreja a voltar-se contra Cristo e a sua palavra. No versículo 25 destaco, ficou restabelecido. Esta cura em Betsaída é o único caso de uma cura gradual efetuada por Jesus. Foi registrada para que saibamos que nem toda cura divina é instantânea. Em alguns casos, o poder divino aniquila a enfermidade devagar. No versículo 34, destaco: tome a sua cruz e siga-me. A cruz de Cristo é o símbolo de sofrimento, morte, vergonha, zombaria, rejeição e renúncia pessoal. Quando o crente toma a sua cruz e segue a Cristo, ele nega-se a si mesmo e decide abraçar 4 classes de lutas e sofrimentos. Primeiro, lutar até o fim contra o pecado, crucificando suas próprias concupiscências. Segundo, lutar contra Satanás e os poderes das trevas, para estender o reino de Deus e enfrentar a hostilidade do adversário e das hostes infernais, bem como a perseguição que surge por resistirmos aos falsos mestres que distorcem o verdadeiro evangelho. Terceiro, sofrer o opróbrio, o ódio e o escárnio do mundo por testificarmos com amor que suas obras são mais, por separarmos dele moral e espiritualmente e por rejeitarmos os seus padrões e suas filosofias. E por fim o versículo 38, destaco: se envergonhar de mim e das minhas palavras. Jesus considera o mundo e a sociedade em que vivemos como geração adúltera e pecadora. Todos os que procuram popularidade ou boa aceitação nesta geração má, ao invés de seguirem a Cristo e seus padrões de justiça, serão rejeitados por Ele na sua vinda. E chegamos ao final no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 27. No versículo 23, destaco: tome cada dia sua cruz. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador requer não somente crer na veracidade do Evangelho, mas também assumir o compromisso de segui-lo com abnegação. Cada dia é preciso considerar a resolução de negar-se a si mesmo ou viver para seus próprios desejos egoístas. Essa escolha determinará nosso destino eterno. No versículo 24, destaco: qualquer que perder a sua vida. Quem quiser viver aqui para o seu próprio prazer e felicidade, em vez de viver para fazer a vontade de Deus e segundo os seus princípios, acabará no engano e perdição.
A verdadeira vida e felicidade consiste no abandono dos nossos próprios caminhos e viver em comunhão com Jesus conforme os ensinos da sua palavra. No versículo 26 e último do dia, destaco: qualquer que de mim se envergonhar. É sentir vergonha ou constrangimento diante do mundo ao identificar-se com os caminhos, valores e alvos que Jesus ensinou. É ter vergonha da sua palavra, vergonha de afirmar sua inspiração divina e plenária, vergonha de viver à altura dela e de defendê-la. A tais pessoas Cristo rejeitará e condenará. Que a mensagem de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.